Olá, pessoal! Bom dia! Eu sou o professor Humberto e esta aula de número 8 de matemática das turmas do oitavo ano do ano letivo de 2021 da Escola Municipal Alzira Araújo. Nessa aula, iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos até o momento. Então, acorda, neurônio, e vamos para a aula! Nós vamos iniciar, pessoal, com o tratamento da informação. Foi quando iniciamos as nossas aulas remotas, né? E a gente viu ali, por exemplo, tratamento da informação, os gráficos que são muito usados para facilitar a compreensão das informações, ajudam também a identificar padrões, verificar resultados, comparar uma amostra de uma forma mais rápida, né? E eles têm várias disposições, têm diversas formas, né? Eles nos auxiliam em diversas áreas do nosso conhecimento humano. E isso é muito bom. Ter essa diversidade de formas para a informação é muito importante, principalmente nos meios de comunicação que nós temos hoje, né? Então, aqui nós estamos vendo alguns que utilizamos mais no nosso dia a dia que a gente trabalhou em aulas anteriores. Nós vemos aqui, por exemplo, o gráfico de colunas e o gráfico de barras. São muito parecidos, né? Então, quando a gente trabalha com poucas amostras, esses gráficos aí são muito utilizados, né? Ou, de repente, num período curto a ser analisado. Lembrando que o gráfico de colunas é o gráfico em formato vertical e o gráfico de barras é o gráfico em formato horizontal. Também vemos aqui o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, a gente já nos ajuda a dar informações num espaço de tempo maior a ser analisado. De repente, em meses, anos, décadas, ou seja, temos ali a quantidade muito grande de amostras a serem analisadas naquele período, né? E ele vai nos ajudar a ver o comportamento durante aquele período, o crescimento e decrescimento do que vai ser analisado no gráfico. Mesma coisa ocorrendo o gráfico de áreas, que também é um gráfico de linha, onde a área entre uma linha e o eixo ela é sombreada por uma cor, como você está vendo ali na figura abaixo, do lado direito, né? Então, esses gráficos normalmente são utilizados para representar o total acumulado ao longo de um período, né? Mas acaba sendo vários gráficos de linhas e você trabalha com a área a ser analisada por esse gráfico. E a gente vê também aqui que nós temos o gráfico de setores. O gráfico de setores nos ajuda muito a trabalhar com números de porcentagem. É muito utilizado isso. Lembrando que o total do círculo aí é 100%, né? Então ali pode ser trabalhado qualquer tipo de situação matemática, inclusive trabalhar com ângulos, né? Isso é muito importante. E temos também o pictograma. O pictograma, na verdade, são gráficos onde você tem em cada figura representando um valor como estimativa, né? Então ali está desenhado alguns pares de tênis, né? Como se fosse vendas de um determinado par de calçados ou de uma loja por um período. Esse é um simples exemplo, tá? E ali cada par de tênis ele representa um determinado valor, né? Então são gráficos também não tem muita precisão, os pictogramas, mas também tem valor significativo no visual das informações. Então, iniciamos também, na verdade, lembramos também um conjunto numérico muito utilizado no oitavo ano, que é o conjunto dos números inteiros, né? Representado pela letra Z maiúscula, falado na ocasião. E esses números inteiros aqui representados na reta numérica,
Eles compreendem o nulo, ou seja, o zero, a origem na reta numérica. Os números à direita são números positivos dessa reta numérica. E números à esquerda são números negativos da reta numérica. Isso foi muito importante, a criação desse novo conjunto numérico, quando se estabeleceu as rotas comerciais, de transações comerciais, né? E é utilizado até hoje no mercado financeiro, no nosso dia a dia, na hora de dar o troco, na hora de creditar numa conta, na hora de debitar de uma conta, né? O saldo, o prejuízo, o saldo sempre lembrando que tem o valor positivo em negociações, o prejuízo, o valor negativo. A gente viu ali que todos os números naturais, eles estão dispostos na reta numerada à direita, né? Porque não há necessidade agora de ser positivos e você colocar o sinal de positivo, mas há sim a obrigatoriedade de, na reta dos números negativos, você validar aquele sinal negativo. Ele tem que aparecer, porque caso ele não apareça, você está mostrando que aquele número é um número positivo. Então, a obrigatoriedade no sinal negativo ela é importante para identificar a posição desse número na reta dos números inteiros, tá bom? E nos números inteiros, nós vemos aqui na reta numérica que há necessidade de saber o valor absoluto, chamado de módulo, e também se identificar os números opostos entre si. Então, vamos falar um pouquinho sobre o valor absoluto. O valor absoluto, ou módulo, na verdade é a distância de um ponto à origem. Lembrando que a origem está lá no meio, ó, número zero, não tem sinal positivo nem negativo, ele é um nulo. Tá? Então, ele é a nossa origem. Então, lembrando que módulo ou valor absoluto é a distância de um ponto a essa origem. Então, tem um exemplo aqui na reta numérica. A gente tem marcado lá o número 6, no lado direito da reta numérica, e temos lá marcado o número menos 6 à esquerda da nossa reta numérica. Então, lá no mais 6, você percebe ali que é como se a reta estivesse andando 6 passos à frente, 6 unidades. E partindo do zero, quando você olha lá para o menos 6, é como se você estivesse dando também 6 passos, só que atrás. Ou seja, esse passo para trás significa negativo. Então, você está andando no lado esquerdo da sua reta numérica. Mas, em valor absoluto, em termos de distância, do 6 até o zero, você andou 6 unidades. Da mesma forma, do menos 6 até o zero, em termos de distância, de valor absoluto, de modo, você também tem 6 unidades. Então, o que isso quer dizer? Que o valor absoluto é justamente essa distância do zero até o 6. É essa distância do zero ao menos 6. Então, se está falando nesse caso aí de unidade, a gente não coloca nem sinal positivo nem negativo. Então, se perguntar para você, qual é o módulo do número mais 6? 6. Qual é o módulo do número menos 6? 6. Simples assim, tá bom? E embaixo a gente vê uma outra reta numérica, só que nessa outra reta numérica nós vemos os números opostos. São os números inteiros opostos, também chamados números inteiros simétricos. Ou seja, são números que têm o mesmo módulo, ou seja, têm a mesma distância. Então, a gente tem lá o ponto zero, que é o nosso marco inicial, tá? E a gente tem lá em amarelo, ó, perceba lá a seta, ó. Olha a seta lá em amarelo. Estão identificando a mesma distância do 0 ao 1 e do 0 ao menos 1. Então, o oposto do número 1 é o menos 1. Então, vice-versa, o oposto do número menos 1 é o número 1. Agora, vamos lá no 4, está em lilás, ó. A distância lá, seta em lilás, ó. Mais 4 e menos 4. Então, está identificando quem são os opostos nesses ou simétricos. Então, o simétrico do número menos 4 segue a seta, olha lá em lilás, é o número mais 4. E vice-versa. O simétrico do número mais 4 é
o número menos 4. Ou seja, números opostos entre si, por terem o mesmo módulo, a mesma distância, opostos simétricos, tá? Eles têm o valor com o sinal trocado. Então, se eu perguntar para você qual é o número simétrico do número 10, você vai me dizer menos 10. Qual é o número oposto do mais 40? Você vai dizer menos 40. Qual é o simétrico do menos 8? Aí você vai passar, vai para o seu. O simétrico do menos 8 é o número mais 8. Qual é o oposto do número menos 5? O oposto do número menos 5 é o número mais 5. Tá bom, pessoal? Bom, como todo conjunto numérico, nós também podemos efetuar aqui cálculos envolvendo os números inteiros, tanto adições quanto subtrações. E aqui nós temos alguns exemplos, tanto na reta numérica quanto nas expressões aritméticas. Então, ali na reta numérica, nós temos lá o número menos 3, ou seja, está caminhando, você está percebendo a seta em vermelho? Olha o pulo do 0 até o menos 3. E aí você vai somar do menos 3, eu quero tirar 2, ó, menos 2. Então você vai dar outro pulo agora, um salto mais distante, menos 2. Ao somar esses números, menos 3 com menos 2, nós paramos lá no número menos 5. Isso quer dizer o quê? Que quando você soma, adiciona, soma tanto o negativo e os positivos, que eles apresentam o mesmo sinal, você vai repetir o sinal e vai simplesmente somar. Tá? Mais 2 com mais 3, mais 5. O mais 2 é positivo, mais 3 é positivo, então teremos também o resultado positivo somado mais 5. Menos 3 e menos 2. Teremos como resultado menos 5. Por quê? Menos 3 e menos 2 têm o mesmo sinal. Então, você vai repetir o sinal e vai efetuar a soma do 3 com 2, que vai dar 5. E aqui embaixo a gente colocou alguns exemplos nas expressões aritméticas com subtrações. Olha o que acontece nas subtrações. Eu tenho lá mais 8 menos mais 4. O sinalzinho de menos, ele obrigatoriamente vai trocar o sinal do próximo número que está à frente dele. No caso ali, o mais 4. Então, vai trocar apenas o sinal do menos 4. Então, na verdade, você está fazendo uma subtração. Então, 8 menos 4, você tem como resultado o 4. Tá? Ali, ó, letra B, menos 6 com menos, está subtraindo do mais 9. Então, o sinal de menos vai subtrair, ou seja, vai eliminar o próximo sinal do 9, que é positivo. Então, vai substituir. Então, nós temos menos 6 e menos 9. Ah, mas professor, aqui você vai somar. Sim, você vai somar, mas a chamada de atenção aqui é justamente que na subtração, ela ocorre isso, ela troca o sinal da próxima parcela. E aí, o que era uma subtração se transformou numa soma. Muito cuidado com isso. Viu? Muitos erraram aí em alguns exercícios simples ao efetuar esses cálculos. Tá? Então, por que você vai somar aqui? Porque agora eles passaram a ter o mesmo sinal. Ó. Menos 6 e menos 9 apresentam o mesmo sinal. Perceba que eu não estou falando nem se ele é negativo ou positivo. Eles têm o mesmo sinal? Então, soma e repete o sinal. Nesse caso aqui, o sinal é negativo. Tá bom, pessoal? Vamos caminhar um pouquinho mais. Também podemos efetuar as multiplicações e divisões nos números inteiros. E também a regra de sinais aqui ela é válida. Então, vamos atentar aqui. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, se você tem lá mais vezes mais, você vai encontrar o sinal positivo. Se você tem menos vezes menos, você vai ter um sinal positivo. Diferente das operações de adição e subtração. Na adição e na subtração, se você tem lá uma soma de sinais positivos, você vai ter como resultado um sinal positivo. Uma soma de sinais negativos, você vai ter como resultado um sinal negativo. Aqui na multiplicação e na divisão, isso não ocorre. Então, se você tem sinais iguais, o resultado é sempre positivo.
Não importa se ele é positivo ou negativo com negativo. O meu resultado envolve operações com dois números que têm o mesmo sinal, então meu resultado final é positivo. Vamos pegar um exemplo aqui da multiplicação. Ó. Mais 5 vezes mais 3. Os dois são positivos? São. 5 é positivo, 3 é positivo, então eu vou ter como resultado um sinal positivo. E ao efetuar a multiplicação é uma conta simples. 5 vezes 3, 15. Tá bom? Vamos pegar agora um exemplo da divisão, a letra D ali. Ó. Menos 40 dividido por menos 5. Olha o que aconteceu ali. Ó. Menos com menos. Os sinais são iguais. Então, meu resultado final vai ser positivo. O 40 é negativo, o 5 é negativo, então eu vou ter como resultado final um sinal positivo. Por quê? Porque eles têm sinais iguais. E ao efetuar a divisão, 40 dividido por 5, só olhar a sua tabuada aí, que está no final do caderno, se não está, coloque agora, para você se habituar, relembrar. 40 dividido por 5, temos o número 8 como resultado. Tá? E quando os sinais são diferentes? Positivo vezes negativo, negativo vezes positivo, ou positivo dividido por menos, negativo dividido por mais, sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eles não estão em comum acordo. Se não tem comum acordo, o meu resultado obrigatoriamente é um sinal negativo. Vamos ver um exemplo aqui na multiplicação. Olha lá, letra B. Mais 4 vezes menos 5. O 4 é um sinal positivo, o 5 é um sinal negativo. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu tenho como resultado final um sinal negativo. E agora efetua a multiplicação naturalmente. 4 vezes 5, 20. Vamos pegar agora um exemplo da divisão. A letra C ali, menos 35 dividido por mais 7. O 35 tem um sinal negativo, o 7 tem um sinal positivo. São diferentes. Se são diferentes, já coloca lá. Negativo como o seu resultado final. E aí efetua a divisão naturalmente. 35 dividido por 7, você vai encontrar 5. Ah, professor, essas contas são bem simples. Não, são bem simples, pessoal. Inclusive contas com 2, 3 dígitos também são bem simples. O que você tem que atentar aqui é a sua sinalização. Se os sinais são iguais, teremos como sinalização de resultado positivo. Se os sinais são diferentes, teremos como sinalização final um resultado negativo. Tá? Muito cuidado com a multiplicação e divisão nesse sentido. Então, pessoal, essa foi uma breve revisão do que foi feito até agora. Isso é muito importante para você. Não deixe de clicar no formulário aqui embaixo para você poder exercitar essa revisão e fazer esses exercícios de forma mais segura. Pode rever esse vídeo a quantidade de vezes que for necessária e quando você estiver seguro, clique no formulário aqui embaixo para que você possa fazer os exercícios referentes a essa revisão. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula!